A todos, é uma alegria, meus irmãos, estarmos aqui na casa do Senhor, os irmãos reunidos, aqui na presença de Deus. Nessa noite especial também teremos no final uma homenagem ao nosso querido irmão diácono Elias. Então, depois da palavra, começará as homenagens através do conselho da igreja, em seguida a Sociedade Auxiliadora Feminina, e se houver algum irmão que queira dar uma palavra, fica franqueado para esse irmãos. Queridos, abram comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo de 1 ao 11. Enquanto os irmãos abrem, eu lembro aos visitantes que queiram fazer parte da nossa igreja, que deve procurar um presbítero ou a minha pessoa, para que seja orientado os passos para a sua admissão. Tá certo? Na nossa igreja não costumamos ir atrás da pessoa, para que não haja persuasão ou qualquer outra coisa que induza a pessoa a tomar uma decisão que não seja a decisão que foi gerada pelo próprio Espírito. Então deve ser a iniciativa da pessoa. Ela diz: eu tive um encontro com Jesus e eu quero fazer parte desta igreja. E então nós orientamos os passos para que você então seja admitido como membro da nossa igreja. Tá certo, meus irmãos? Encontraram? Acompanhem comigo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sólida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingir-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Convido você a mais uma oração. Você que nos acompanha pela transmissão, que você possa nesse momento se desligar dos afazeres domésticos e ficar ligados nessa mensagem que Deus tem para o seu coração. Pai, aqui estamos diante da Tua santa palavra. Bendita é o poder, o bendito poder que existe nela de transformar, ó Deus, o mais desafioso que existe na humanidade, que é a modificação de um coração. Não há nada mais difícil, não há um desafio maior. Podemos mudar coisas materiais, mas o coração só o Senhor pode mudar. Ajuda-nos nessa noite pelo Teu Espírito, ilumina-nos, ó Deus, para compreendermos a profundidade desta palavra. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nessa noite eu quero falar sobre uma igreja preparada para o céu. Seja sincero, você que está aqui, você que está me ouvindo, se Jesus voltasse agora, você estaria preparado para ir? O mesmo Deus que salvou é o Deus que santifica. Nós não iremos de qualquer jeito, meus irmãos, para ir para a glória. Nós precisamos estar preparados para o céu. Estamos vivendo esse tempo de preparação. A igreja que Pedro dirige essas palavras era uma igreja sofredora, uma igreja que tinha uma expectativa real da volta de Cristo. Era uma igreja que desenvolveu até certo nível de ansiedade enquanto esperavam.
A questão é se essa igreja estava pronta, se essa igreja já era uma igreja santificada, se era uma igreja que havia humildade, era uma igreja que resistia à obra de Satanás. E Pedro está escrevendo para ela, e está escrevendo para nós. Você pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E se Ele chegar agora, seu coração está pronto? São perguntas como essas que podem ser, irmãos, nesse texto, como reflexão trazida para nós à luz da palavra. Pedro sabe o que é ser humilde, porque ele sabe que também experimentou a arrogância. Ele sabe que tanto ele como os demais não quiseram lavar os pés dos seus pares, os seus discípulos, quando havia uma necessidade urgente para que participassem da ceia do Senhor. Ele sabe ser usado pelo diabo quando ele achou que podia impedir a obra de Deus e disse para Jesus que ele não seria morto. E Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. Ele sabe o que é ser usado pelo diabo, ele sabe o que é dar lugar ao diabo, ele sabia o que era isso, por isso ele pode dizer para os irmãos: resistir ao diabo, se mantenham firmes, porque ele experimentou todas essas coisas. Ele sabe o que é a palavra pastorear, porque quando ele se arrependeu diante do Senhor, de o ter negado 3 vezes, o Senhor olhou para ele e disse: pastoreai as minhas ovelhas. Ele sabe o sentido dessa palavra, e ele pode falar aos presbíteros. Então, uma igreja preparada para o céu, meus irmãos, é uma igreja, primeiramente, como você pode ver aqui, que precisa ser composta por pessoas fiéis, começando pelos presbíteros. Os presbíteros precisam estar preparados para o céu. Imagina a igreja indo para o céu, os presbíteros ficando. Não tem graça, meus irmãos, um negócio muito desanimador, não tem graça um negócio desse. A igreja, quando chegar no céu, quer ver todos os presbíteros lá. Então ele vai se dirigir a esses presbíteros amados, do qual ele também é presbítero. Ele disse: do qual eu também sou presbítero. Observe que ele disse: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Ele lembra para eles que há um sofrimento, mas haverá uma glória, o binômio sofrimento e glória. Nós, presbíteros, temos que entender: não haverá a glória se não houver sofrimento. A glória aqui está reservada à volta de Jesus, a glória de todas as coisas, aonde haveremos de receber a nossa recompensa, o galardão que está reservado para aqueles que fielmente sofreram por amor ao Evangelho. Não há glória sem sofrimento. O sofrimento vem primeiro. Sofrer ao lado das pessoas que são difíceis, sofrer ao lado da igreja que não é a mais amável, todo esse sofrimento redundará na glória. Na glória. Se não queremos sofrer, nós não aprendemos nada ainda de quem seguimos. Jesus é o homem de dores, é o homem que experimentou os mais terríveis sofrimentos por amor à igreja, por amor a mim e a você. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento terrível, meus irmãos, para que eu tivesse esperança da glória. Tudo na vida acontece dentro desse binômio sofrimento e glória. Trabalho, salário, trabalho, salário. Você sofre e você recebe a recompensa. Quem não segue a regra do binômio sofrimento, glória, tentará obter a glória de forma indevida. Não espere uma igreja gloriosa sem muito trabalho e sofrimento. Sofrimento, sim. Sofrer com as pessoas, se desgastar por elas como uma vela que queima, iluminando a escuridão do coração da pessoa, mesmo sabendo que você está se desgastando, a cera está queimando e você vai ficando pequeno, 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 e você era uma vela e tudo se tornou luz apenas. Ou como a palavra esmerilhar, esmere-se, o esmeril que para afiar o ferro
vai se desgastando até desaparecer. Os presbíteros dessa amada igreja precisavam aprender isso. Então no versículo 2 ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. A nossa responsabilidade, meus irmãos, é pastorear os irmãos que estão aqui no meio. Eu não tenho nada a ver com os irmãos de outra denominação. Os presbíteros não têm nada a ver com irmãos de outra igreja. A nossa responsabilidade é para os irmãos que estão no meio de vós, vocês. Nós temos agora um monte de pastores pastoreando outros rebanhos. E pessoas sendo influenciadas por isso. Não conhecem a real necessidade, não sabem a verdadeira intensidade da dor. E então exorta as pessoas de todos os cantos, como se fossem apóstolos, doutrinando as suas vidas. E o texto então diz que o Supremo Pastor, no versículo 4, se manifestará. E aqui a manifestação é da vinda de Jesus. Estão almejando a vinda de Jesus. E ele então começa a tratar a forma de pastorear através de contraste, dizendo não por constrangimento, mas espontaneamente. Ele diz não por sólida ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhe forem confiados, mas sendo modelo para eles. A coisa pior do mundo é servir obrigado, meus irmãos. Isso é terrível, isso é algo terrível. Não pode haver nenhum constrangimento. Todos nós que servimos ao Senhor devemos chegar aqui alegremente, porque estamos servindo ao Senhor dos Senhores, com o maior projeto da humanidade, tirar a gente do inferno e encaminhá-los para a glória. A missão maior do que essa, meus irmãos, a missão do professor é uma das missões mais fantásticas. Você pega o analfabeto, alfabetiza, prepara ele para a faculdade. Agora imagine a missão de tirar o que está no inferno e prepará-lo para o céu. Isso é grandioso. Isso é grandioso. Isso é maravilhoso. Imagina como é grandioso você estar com o dente todo bagunçado, ou vem lá o dentista, arruma bem direitinho e fica um sorriso maravilhoso. Jesus disse, se for para o inferno só serve para ranger lá. Porque diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Por isso a maior meta do homem é a chegada nas mansões celestiais. Todos que vão envelhecendo deveriam ter exatamente essa consciência. O meu tempo está acabando, o meu tempo está acabando. Como é que você sabe disso? Você sabe como vai financiar uma casa. Olha para você, por exemplo, se eu for financiar, quantos anos você tem? Eu não posso mais nem dividir em 30 anos, meus irmãos, porque o banco já desconfia que eu vou morrer. Como é que pode um negócio desse? Ah, o irmão está com 90 anos. Aí chega lá. Eu quero financiar uma casa em quantos anos? 5 anos. Aí já pensa, tem que fazer um seguro, A coisa acelera. E talvez nem os irmãos que é do banco aqui, talvez nem solte esse dinheiro. Todos deveríamos ter essa expectativa, meus irmãos. E isso deveria gerar uma mudança espontânea de vida. Ser um idoso carinhoso. Tem idoso carinhoso? Você conhece o idoso carinhoso? Eu conheci minha avó. Eu quero que o padrão dela acompanhe o padrão que eu almejo durante toda a minha vida. Uma pessoa extremamente carinhosa. Não é porque não sofria abuso emocional, porque o meu avô não era a mesma coisa, mas se manteve ali firme. Parecia um bebezinho idoso. Você já viu um bebê idoso? Era um bebê idoso. Eu acredito que vovó não morreu, ela virou uma boa lembrança. Ela se transformou numa boa lembrança para todos nós, porque pessoas boas não morrem. Agora pessoas más a gente esquece, e precisa esquecer, para que
mesmo morta, não lhe faça sofrer. A igreja que Pedro aqui escreve é uma igreja que precisa entender a expectativa da glória através do advento, da vinda de Jesus, e precisar de estar preparado. Ele começa preparando os presbíteros, dizendo: pastoreie esse rebanho, cuide deles, sofra por eles, e vocês receberão a glória. Alimentar, encorajar, disciplinar, mostrar o erro, dizer que não é por ali. Oh, querido, só quem está numa indecisão imensa é que sabe o valor de um bom conselho. Só quem está sem direção, sem saber para onde ir, é que valoriza uma boa orientação e que agora faz seguir tranquilamente os seus projetos de vida. Esses homens foram escolhidos por Deus para isso, para orientar a igreja, apacentar, trazer a paz e disciplinar quando for preciso, porque somos rebeldes por natureza. Sempre haverá ovelhas difíceis, meus irmãos, mas a ovelha de Jesus não pode ser extraviadas, precisa ser tosadas, para tirar o excesso de lã, que é o orgulho, e ela voltar a ser a bela ovelha que precisa ser. E a forma para isso, diz, é não pela força, mas voluntariamente. Usar a autoridade do exemplo para que os outros sigam e entendam o que é o melhor a fazer. Então é uma liderança servil e não a ditadura imposta. É um lugar onde há amor, a paz, a justiça. E isso tudo floresce, meus irmãos, neste campo do Senhor. E a recompensa não será agora, mas no futuro haverá a glória. Haverá a glória. Esperamos todos por essa glória. Então, meus irmãos, essa igreja preparada para o céu precisa de pessoas fiéis, começando pelos presbíteros, mas também precisa ser composta por pessoas humildes, começando pelos jovens. Veja o versículo 5. Tem muitos jovens aqui. Olha, há uma tendência natural na juventude de você se tornar uma pessoa não humilde. Eu não vou nem dizer orgulhosa, mas não humilde. Eu estou usando a via da negação. Você já viu um adolescente ensinando o pai a usar o celular? Eu não vou dizer que é, porque a velocidade é tão grande. Aqui, pai, olha, aperta aqui, aperta acolá, aperta por ali. Hã? Pai, não, meu filho, ensina. Não, já ensinei 3 vezes. A juventude acha que sabe todas as coisas. Há uma certa arrogância na idade, de que você acha que está numa fase que inclusive é imortal. O jovem se arrisca, acha que não pega doença, acha que não pode ser assaltado, que pode ser sequestrado, que pode ser molestado. O jovem não pensa nada disso. Ele quer aventura. Quantas pessoas ficaram paraplégicos, pulando de altura dentro d'água e metendo a cabeça numa pedra? Quantas pessoas? Quantas pessoas não se machucaram feio, empinando bicicleta, empinando moto, só tem 2 rodas, ainda fica só numa, porque acha que 2 é muito. Há uma certa arrogância, há um certo desejo de mostrar para os outros que eles são bons. A juventude carrega em si essa tendência, meus irmãos. A ele roga igualmente aos jovens. Ele disse, da mesma forma que eu estou falando com os presbíteros, uma igreja preparada para o céu precisa ter jovens humildes. Se Pedro está falando que os presbíteros são os anciãos, os jovens aqui, embora ele se dirija particularmente aos de menor idade, representam os que não são presbíteros. É preciso haver humildade, meus irmãos. É preciso haver humildade. E ele disse, no trato um com os outros,
cingindo-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Haverá um tempo que você vai conseguir as coisas. E ele disse, lançando sobre ele a ansiedade. Então veja, meus irmãos, que a condição é a humildade. A razão é porque Deus resiste aos soberbos. Deus não gosta de pessoas soberbas, orgulhosas. Deus gosta dos humildes, meus irmãos. Há um amor especial de Deus. Então ele diz, humilhai-vos. Qual o propósito? Para que Deus vos exalte. Há um propósito na humilhação. Humilhação não é algo só que nos abate, nos deixando menor. Há um propósito, o próprio crescimento. Quem se humilha sai ganhando. O humilde sempre ganha. O humilde sempre ganha. Tem uma história muito bonita de uma pessoa que foi pedir uma oferta para umas crianças que ela cuidava. Ela estendeu a mão e pediu uma oferta. O empresário foi lá e cuspiu na mão dela e disse, é isso que eu tenho para você. Ela limpou aquela mão calejada na sua própria roupa e disse, eu já tive o que eu merecia, agora coloque a oferta para minhas crianças. E ele não aguentou e ele colocou. Sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender o segredo da humildade. A humildade é o caminho da exaltação, é o caminho da vitória, é o lugar que Deus quer que estejamos, é o lugar que Ele nos levanta com a sua mão poderosa e nos faz diferente. E então ele diz assim, isso tudo vai fazer que vocês deixem de serem ansiosos. Ele disse, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Essa é a maneira de ser. Os jovens são muito ansiosos, porque ainda não aprenderam o caminho da humildade. É um dia atrás do outro. O casamento vai vir no dia certo, o seu sucesso vai vir no dia certo. Apenas façam o que precisa ser feito e aguardem com humildade, sem se comparar com ninguém. Você é você, eu sou eu. Essa é a oração da Gestalt. Eu sou eu, você é você. Que coisa interessante. Cada um somos um. Ninguém deve se comparar com o outro. Se é mais magro, se é mais baixo, se é mais alto, se é mais estudado. Não, cada um somos um no Senhor. E a razão é porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você, meu irmão, minha irmã, jovem. Deus cuida de você. Você é menina dos olhos de Deus. Amém? Nos olhos, quando vem um cisco, rapidamente se fecha. Você deixa de ver, mas foi protegido. Então você perde alguma coisa, mas você ganha outra, meus irmãos. Você perdeu um instante de ver, mas você ganhou a proteção de não ser afetado dos seus olhos. Aprenda a perder para ganhar o que Deus tem de melhor para você. Isso é algo maravilhoso, meu irmão, que nós devemos aprender. Louvado seja Deus por essa palavra. Ele cuida de você. Essa é uma promessa maravilhosa, meus irmãos, que devemos assimilar. Então veja, meus irmãos, essa igreja que está preparada para o céu, vamos decorar, precisa ser preparada por pessoas fiéis, começando pelos presbíteros da igreja. Essa igreja que está preparada para o céu precisa ser composta de pessoas humildes, começando pelos jovens. Mas não se iludam, tem idosos orgulhosos também. Não se iludam. Lembro-me muito bem, acompanhei um sofrimento. Nós tínhamos um café teológico lá em Brasília, todas as quartas-feiras, e compartilhávamos muitas coisas. Uma era uma senhora rica, dependente de ajuda, em sua casa, no seu home care, na sua casa, preparado tudo lá dentro. Só que tinha um problema.
Ela não aceitava que a enfermeira tocasse nela. Só podia ser o médico. Você imagina isso? Agora deixa eu dizer outro caso. Eu estava lá esperando no Hospital das Forças Armadas, vinha um soldado empurrando, ou era um cabo, não me lembro ainda direito, empurrando um senhor em uma cadeira de roda, e falou alguma coisa ali com o atendente e depois saiu. Alguém olhou para outro e disse: foi comandante aqui do hospital. Era homem arrogante. Mas agora quem troca a fralda dele é um soldado. Meus irmãos, um dia você vai ficar tão vulnerável, mas tão dependente. Comece a ser humilde hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Atraia pessoas, porque quando você precisar, todas estarão do seu lado. Seja atraente e não repelente. É por isso que eu digo que a nossa igreja é bonita. É porque é atraente. Tem que atrair. Atrair. As pessoas devem gostar de te ouvir, de estar do teu lado, de fazer algo por você. E não dizer: misericórdia, passa. O idoso morre como vive. Se foi uma pessoa humilde durante a juventude, será um idoso humilde durante a sua velhice. Por isso que Pedro está preocupado com o jovem. Se aprende a ser humilde na idade da juventude. Se não aprendeu aqui, possivelmente continuará sendo arrogante até o último suspiro da vida. Pessoas que xingam as pessoas que estão lhe atendendo, porque a natureza dele é assim mesmo. É capaz de se autodestruir. Tem a história do escorpião que vai passando o rio nas costas do sapo. Os irmãos sabem disso, né? Já viu? E pica o sapo no meio do rio, o sapo perdendo as forças. Mas por que você fez isso? Nós dois vamos morrer. Ele disse: é a minha natureza. A natureza tão perversa, que não se preocupa de ser ele mesmo afetado pelo seu mal. Porque quando fazemos o mal, nós também sofremos. Mas eu quero terminar dizendo que é uma igreja que precisa também ser composta por pessoas vigilantes, partindo da iniciativa de cada um. Ele diz no versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo que sofrimentos iguais os vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos, amém? Ele termina com essa doxologia de exaltação ao Senhor. Mas ele exorta então ao aspecto da sobriedade e da vigilância. Por quê? Nós temos um adversário, meus irmãos. O comando é ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo está em ação. Ele anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Teologicamente há um entendimento: quando você não acredita na existência do diabo, é o primeiro sinal que você já está sob a influência dele. Ele vai mentir até nisso. Você está sob a influência dele e você vai dizer: não, eu não diga isso para ele, não. Ele lhe convence que você não está, porque ele não quer que você saiba que você está sob a influência dele. Ele quer te destruir. Igreja do Senhor, cuidado. O diabo é real. Ele estar ao derredor, me arrepio todinho, meus irmãos. Se eu não lembrasse que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme o livra, eu não conseguiria sair daqui e entrar em casa só de imaginar que cada passo que eu dou, o diabo está ali me circundando. Que coisa terrível. Você nunca está sozinho. Nunca está sozinho.
tenho que ter muito cuidado. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui que está sendo gravado, eu posso dizer? Ontem eu fiquei muito preocupado com minha querida mamãe. Ela não está dormindo à noite. A cuidadora está muito preocupada, ela emboloando a voz, dizendo coisas terríveis, coisas sem sentido durante a noite. E ela disse que está passando a noite sendo visitada por almas, inclusive da nossa família que partiram recentemente. Eu disse: mamãe, o que é que você queria de uma devota da Irmandade das Almas? Minha mãe passa a vida toda em devoção à Irmandade das Almas. O que é que ela quer de noite? Meus irmãos, nós vamos passando os desafios da vida, são reflexos das experiências que vamos tendo anteriormente. Quando eu ficar na idade dela, eu quero contemplar a grandeza de Jesus. Eu quero de noite gritar bem alto: Senhor, eu estou aqui. Senhor, obrigado pela tua presença, tu vieste me ver. Eu não quero ver ninguém que já morreu, enquanto eu estiver vivo. Deixa eu morrer primeiro. Eu quero ver os santos na glória. Aí sim, aí eu já estou lá. Eu não vou ter que dormir, não vou ter que ter pesadelo. Última vez ela perdeu uma corrente de ouro e fez logo uma promessa para aparecer. Ela disse que não demorou de noite ver um caminhão de almas. Um caminhão. Disse que era alma, o caminhão lotado. Eu disse: mamãe, nem de ônibus veio. Pau de arara. Não era de ônibus, não, caminhão. Eu disse: não pode. Não tem condição. E eu disse: conheceu alguém? Disse: não, eu não vi o rosto, não. Não tinha olho, não tinha boca, não tinha nariz. E aquilo me atormentou. E aquilo foi um pesadelo. Tudo isso que eu estou dizendo é da minha querida mamãe, que ela sabe que eu amo muito. Se alguém mostrar esse vídeo, ela vai entender isso. Que o seu relacionamento aqui na terra, meus irmãos, seja um bom relacionamento com Deus. Que você viva isso, essa experiência maravilhosa com Ele. E quando você estiver envelhecendo e tiver os seus sonhos, serão verdadeiramente sonhos e não pesadelos. Quando João já estava na ilha de Patmos, exilado, a visão que ele tem são visões gloriosas de Cristo, de tronos, dos 24 anciãos. Quando ele vê os mortos, ele vê não como um pesadelo, mas de forma gloriosa, com vestiduras brancas, clamando ao Senhor dos senhores. Foi essa visão que esse servo teve, e é a visão que eu quero ter também. Então, meus amados, Pedro sabia o que era ser rondado por Satanás. Quando Jesus pediu para ele orar, ele adormeceu. Ele estava muito confiante, mas o diabo estava ali procurando. E quando Cristo foi preso, ele começou a segui-lo de longe. A Bíblia diz que ele seguiu de longe. Ele se afastou do Cordeiro de Deus. E eles foram então para a roda dos escarnecedores, que era uma fogueira onde eles estavam se aquecendo. Então um reconheceu e disse: você também é um deles. Ele disse: não, eu não sou. E na roda dos escarnecedores, ele negou ele. Disse coisas tristes com Jesus. E Jesus tinha dito: Pedro, 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 o diabo pediu para te cirandar, para te peneirar, Pedro. Mas Pedro não acreditou. E essas palavras estão sendo ditas hoje. Meus irmãos, cuidado. O diabo também ora. E a oração do diabo é para destruir a sua vida. É pedindo permissão a Deus para te trazer sofrimento, para mostrar para o mundo que você não é nada o que você diz que é, para te envergonhar das piores formas possíveis. E Pedro pode dizer com propriedade: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo ruge e está ao seu derredor. Agora deixa eu terminar
e dizer como é importante a igreja estar unida. Por que que o diabo ruge? Para trazer medo. Ele está aqui usando a ideia de que quando tem um grupo de animais, o leão ele vem e ele amedronta. O primeiro que correr, ele pega, porque ele não dá conta de pegar quando todos estão juntos. Alguém já viu isso numa savana, aí no local desse? Então ele amedronta. Então se correr, ferrou-se. O segredo é a igreja estar junto. A igreja não pode estar dividida. A igreja precisa estar unida. Quando o diabo acusa outro, você defende e diga: é filho de Deus, é amado de Deus, foi comprado pelo sangue de Jesus, e nenhuma condenação há para os que estão nele. E o diabo, quando percebe que ele não pode dividir, afastar para destruir, o diabo desiste e foge de você. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E assim termina essa mensagem de hoje, dizendo para você que uma igreja que está preparada para o céu, a fidelidade começa com os presbíteros. É uma igreja que a humildade começa pelos jovens. É uma igreja que a vigilância é uma preocupação de cada um. Então veja, na vigilância todos têm que assumir a condição de sentinela, de atalaia, de guarda, porque em um momento ou outro ele pode tirar vantagem sobre nós. Que Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração. Esteja alerta, resista, acredite, e Deus te dará a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para a bênção, porque nós vamos passar para a parte do homenageado aqui da noite. Então nós vamos à bênção apostólica. Os irmãos não saiam agora, meus irmãos queridos. Quero agradecer de coração os irmãos que vêm de outras cidades, São José, minha irmã querida, São Fernando e outras cidades. Os irmãos vêm para juntos, meus irmãos, adorarmos ao Senhor, sermos fortalecidos na presença do Senhor. E os jovens que estão nos visitando, procure aqui o Cauã ou o Bel Felipe, Bianca, os irmãos aqui da juventude, esse pessoal bonito aqui, esse pessoal bonito, tá certo? A beleza aqui é padrão, meus irmãos, padrão. Eu não acredito que Deus faça um filho feio, não. Afinal, somos imagem e semelhança dele. Nunca diga que é feio, você está ofendendo seu pai. Agora, se é filho do diabo, pode dizer: tu é feio, viu? Aí não tem problema não. Agora, se for filho de Deus, sempre diga no espelho, quando contemplar: eu estou encantada com a minha beleza, sou a cara de papai. Deus vai te amar, vai te amar. Mas alguém que é filho de Deus chega e diz: não está entendendo a beleza do Pai. Oremos ao Senhor. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós aqui nesta hora, e sobre todo o teu povo que encontram-se dispersos por toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Sente um pouquinho, meus queridos.